João 20, versos 30 e 31, olha só o que está escrito. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu amo o Evangelho de João. Quando João escreveu esse Evangelho, ele já estava idoso, já estava bem velho. Inclusive, João era, nessa época, quando escreveu o Evangelho, o único sobrevivente dos apóstolos. Final do primeiro século da era cristã. Ele se sentiu impressionado pelo Espírito Santo a contar a história de Jesus, a vida de Jesus, para uma geração que não conheceu Cristo, que não conviveu com Ele. Inclusive, nesses dias, quando João escreve o Evangelho, a igreja passava por muitas perseguições. A igreja estava sofrendo muitos ataques. Então, João escreve para confortar a igreja, para encorajar os irmãos. Mas há um outro aspecto importante. Algumas heresias, falsos ensinos, tentavam penetrar no cristianismo, inclusive questionando a divindade de Cristo. Então, para orientar a igreja, João resolve escrever a história de Jesus. E nesse texto que nós lemos, João diz assim, olha, muitos outros sinais foram escritos por Cristo na presença dos seus discípulos que não estão registrados aqui nesse livro. Quando você vê aí a palavra sinais, entenda por milagres. É que João via em cada milagre um sinal, uma mensagem, um ensino. Se você estudar o Evangelho de João, você vai ver que existem 7 milagres registrados. Dos 7, inclusive, 5 são exclusivos do Evangelho de João. Todos os milagres, como eu disse, são sinais, têm ensinos. Por exemplo, quando João apresenta a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, quando a gente segue Jesus, não falta nada para a gente, nunca vai faltar comida para a gente. Não, a mensagem não é bem essa. A mensagem é que Jesus Cristo é o pão da vida. É Jesus quem pode saciar a fome de nossa alma. Quando, por exemplo, João registra o último milagre, que está no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, qual é a mensagem? Jesus tem poder sobre a morte. A sepultura não é nossa morada eterna, porque o Senhor Jesus Cristo morreu, porém vive pelos séculos dos séculos, e Ele tem as chaves da morte e do inferno. Oh, louvado seja o Senhor! Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que vive, diz Cristo, e crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, cada milagre registrado por João tem uma mensagem, tem um ensino. E ele diz isso, olha, muitos outros sinais foram realizados por Cristo na presença dos discípulos, na presença de João. Agora veja, no verso 31 que nós lemos, ele diz assim, estes, porém, ou seja, esses 7 que eu registrei, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu quero, com esse evangelho que eu estou escrevendo, levar vocês a crerem que Jesus é o Cristo. Primeiro isso. Ora, mas todos não sabemos que Jesus é o Cristo? Não. Muitas pessoas identificavam o Filho de Deus apenas como Jesus, o Nazareno, o carpinteiro, o filho de José e Maria. Muitos contemporâneos de Cristo tinham apenas essa ideia a respeito de Jesus, porque Jesus foi o nome que o Filho de Deus recebeu enquanto esteve conosco. Mas João está dizendo assim, eu quero que vocês creiam que esse Jesus, Ele é o Cristo.
A palavra Cristo não é um nome simplesmente, é um título. Significa Messias, ungido. Então João está dizendo assim: esse Jesus, ele é o Messias. Aquele que foi prometido por Deus, por meio de muitos profetas durante séculos. Jesus é o aguardado, ele é o prometido. Jesus, ele é o Cristo, o libertador, o salvador. Quando vocês lerem o Evangelho, o meu sonho, o propósito que eu tenho, é que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Messias. E João vai além, diz assim: ele é o Filho de Deus. Quando João diz que Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo que Jesus é Deus. Quando Jesus se apresentava como Filho de Deus, a Bíblia diz, não apenas uma vez, que muitos judeus decidiram matá-lo, porque eles diziam assim: ele está blasfemando. Como que ele pode se fazer igual a Deus? Porque se ele é filho de Deus, significa que ele tem a mesma natureza de Deus, então ele é Deus. Mas Jesus nunca negou isso, pelo contrário. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus não tinha nenhuma dúvida de que ele era Deus. E o que o João está dizendo aqui para nós é isso: eu quero que vocês creiam que ele é o Messias, o Cristo. E esse Cristo é Deus, ele é o Filho de Deus. Alguns de vocês sabem como João começa o seu evangelho. João capítulo 1, é bonito o texto, não é? João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João já começa o evangelho dizendo: Jesus é Deus, a palavra que se encarnou. E no verso 14 ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João não tinha dúvida de que Jesus era, é e para sempre será Deus. E ele deixa claro que o objetivo do seu evangelho é esse: levar os seus leitores a crerem que Jesus é o Messias, o Cristo, e que Jesus é o Filho de Deus, isto é, Jesus é Deus. Mas eu gosto do finalzinho desse verso 31, quando João diz assim: para que crendo tenhais vida em seu nome. E você me dirá: ah, pastor, entendi. Quando eu creio que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, então através de Jesus eu tenho o direito de vida eterna. É isso mesmo. Mas eu quero lhe falar umas coisinhas mais. Primeiro, a vida eterna não vai ser legal só porque a gente nunca vai morrer. O mais legal da vida eterna vai ser como a gente vai viver. Porque não morrer é bom, mas viver bem é ainda melhor. A vida eterna será extraordinária não só por sua quantidade, infindável, infinita. A vida eterna será extraordinária por sua qualidade. Todos que estamos aqui certamente gostamos de viver. Tem horas que a gente fica meio aborrecido com a vida, não é? A gente fica assim meio chateado. Mas normalmente é assim: se você está meio enfermo e vai ao médico, e o médico diz: olha, se cuida, se não morre, você se cuida. Sabe por quê? Porque apesar de ficar chateado com a vida em alguns momentos, você e eu, nós gostamos de viver. Apesar de tantas coisas ruins nessa vida, a gente gosta de viver. E é muito fácil entender isso. Deus não nos criou para a morte. De acordo com a Bíblia, a morte é uma intrusa. Deus nos criou para a vida. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Lá Salomão diz assim: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Fomos criados para a imortalidade, para a eternidade. É por isso que a gente gosta de viver.
É por isso que morte é uma coisa estranha para nós, que a gente não gosta nem de ouvir falar, nem de pensar. A gente gosta de viver. E mesmo com as coisas ruins dessa vida, a gente insiste em querer viver. Mas imagine você como será viver quando a eternidade começar para nós. E Deus, conforme está profetizado, enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Imagine você como será viver quando nós não tivermos mais motivos para chorar, a menos que seja de alegria, porque tem gente que é tão chorona que até quando está feliz chora, não é? Eu faço parte desse clube aí dos chorões. Às vezes está num louvor, por exemplo, e se empolga tanto que já mistura sorrisos com lágrimas. Se for uma choradinha assim de alegria, de louvor, de gratidão, você vai ser liberado para chorar durante toda a eternidade. Fica tranquilo, mas você não vai ter motivos para chorar de dor, de tristeza, pelas perdas, pelas injustiças, pelas maldades, pelos sofrimentos da vida. Irmãos, pensem comigo, se é bom viver agora, tanto é que a gente não quer morrer, nessas circunstâncias atuais, imagine você como será viver quando a eternidade começar e nós não tivermos mais razões para tristeza. Eu penso que só quando a eternidade começar é que nós saberemos verdadeiramente o que é a vida, para que nós fomos criados, porque a vida que nós temos agora, ainda que nós gostemos dela, é muito curta, muito incerta, muito passageira. Eu posso dizer que é como se fosse uma gotinha de água. E a eternidade é uma fonte de águas cristalinas, é um manancial de águas vivas, abundantes. O que a gente tem agora é uma gotinha de água. Mesmo que você viva 70, 80, 90, 100 anos, passa muito ligeiro. Quem é novinho pensa que a vida demora de passar. Mas depois de uma certa idade, assim dos 40, 50, a gente cai na real, não é? A gente percebe que a vida passa muito ligeiro. É uma gotinha de água em relação à fonte de águas abundantes da eternidade. E eu ainda digo mais para você, além dessa vida atual ser uma gotinha de água, ainda é água suja, é água poluída. A eternidade será uma fonte abundante de águas cristalinas. Quando João diz assim, eu registrei esses milagres para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, para que quando vocês crerem de todo o coração, então, diz João, vocês terão a vida que há no nome de Jesus. Vocês sairão da vidinha, da gotinha de água poluída, e vocês desfrutarão uma fonte abundante de águas cristalinas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Diga amém. Você crê que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus? Então desfrute a vida que há no nome de Jesus. Tenha no seu coração a alegria da salvação. Mas eu quero dizer uma segunda coisa em relação a essa questão da vida. A nova qualidade de existência começa para os filhos de Deus, não quando Jesus voltar e a eternidade de fato começar. A nova qualidade de existência para os filhos de Deus começa quando a gente crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Nós o aceitamos, o assumimos e pela fé passamos a viver com Ele. É claro que quando Jesus voltar, a gente vai ter um salto de qualidade. Não dá nem para comparar o que a gente vive hoje com o que vamos viver depois. Mas lembre-se disso. Deus já começa a puxar a gente de baixo para cima, a partir do momento em que nos convertemos ao Senhor, que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós recebemos Jesus como Cristo, Filho de Deus. Eu digo isso para vocês com experiência própria. E com experiência de dezenas, se não centenas de pessoas que eu conheço pelo Brasil e pelo mundo. Gente que vivia de uma maneira, e quando passou a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, passou a viver de uma outra forma.
Eu conheço pessoas que têm muitas razões para viverem infelizes nesse mundo, viverem angustiadas, até revoltadas pelas injustiças da vida. Mas muitas vezes, ao encontrar essas pessoas, eu vejo que elas têm paz, elas têm alegria, elas têm esperança. Por isso eu gosto de dizer que quem tem Jesus tem tudo, mesmo que não tenha nada. Mas quem não tem Jesus não tem nada, mesmo tendo tudo. Uma vez eu morava em Itabuna, no sul da Bahia, e fui transferido para trabalhar em Salvador. E aí, estando ainda em Itabuna, um irmão da igreja chamado Clóvis, ele chegou para mim e disse: pastor, o senhor vai ficar quanto tempo mais aqui na cidade? Eu disse: 2 semanas. Ele disse: estará aqui sábado que vem? Eu disse: sim. Ele disse: pode fazer uma visita comigo no sábado à tarde? Eu disse: sim, posso. E aí combinamos, próximo sábado à tarde, fazer essa visita com ele. Eu disse assim: irmão Clóvis, a quem nós vamos visitar? Ele disse assim para mim, sorrindo: pastor, sem perguntas e sem respostas. Eu só perguntei porque faz mal perguntar, não é? Mas tudo bem, já que o senhor não quer dizer, está marcado, pastor? Está marcado. No sábado seguinte nos encontramos na igreja. Como nós íamos voltar para a igreja, ele disse: pastor, então deixa seu carro aí, vem no meu. E eu entrei no carro dele e seguimos. Falando outras coisas, em determinado momento eu disse: sim, irmão Clóvis, mas quem é mesmo que a gente está indo ver? Ele disse: pastor, lembra que eu lhe disse, sem perguntas e sem respostas? Eu disse: não, é só porque a gente acha que já vai chegar na casa, né? Eu só queria saber se é parente seu, se é alguém da igreja, se é alguém que está doente. Ele disse: já já o senhor vai saber. E vocês sabem que quando fazem assim, a gente fica mais curioso. E eu fui ficando numa curiosidade. Saímos do centro da cidade, paramos numa casa assim, num bairro da periferia, descemos, e ele tocou a campainha, saiu uma senhora. E ela disse assim, e ele me apresentou para a senhora, e a senhora disse assim: ela já está esperando vocês. Ok, então entramos, fomos seguindo, uma casa assim comprida, um corredor longo, nós fomos andando e eu pensando: quem será, quem será? De repente entramos num quarto, eu vi uma cama de solteiro, não tinha ninguém, vi uma outra num cantinho assim, parecia um berço. E quando nós nos aproximamos daquela cama parecida com um berço, eu vi dentro ali uma senhora, de uns 40, 50 anos, sem braços e sem pernas, um corpo assim de uns 60, 70 centímetros, só a cabeça e o tronco, mas já com cara de uma mulher assim mais vivida, não é? Mais experiente, 40, 50 anos. Quando eu bati o olho, que eu vi aquela senhora com os olhos arregalados na minha direção, eu tive assim um sustinho assim, não é? E dei uma afastadinha. Aí a mulher disse assim para mim: assustou, homem? Eu disse: não, senhora. Assustou, sim. Aí ela disse assim: irmão Clóvis, ele que é o pastor? Irmão Clóvis disse: sim, Santinha, o apelido dela, ele que é o pastor. Aí ela disse assim: assustou, né, pastor? Eu falei: não. Ela disse: pastor, não mente, o senhor assustou. Eu disse: Santinha, não, tá, prazer. Aí, assim que eu estendi minha mão, eu percebi a besteira que eu tinha feito. E aí ela deu uma risadona e disse assim: oxente, se eu não tenho nem braço, como é que eu vou ter mão? Aí eu: Santinha, perdão, foi mal. E aí, olha, irmãos, resumindo a história, ela me contou que assim que se entendeu como gente e se comparou com os outros, quis morrer. Porque ela nasceu sem pernas, sem braços, não tem assim nem um toquinho, nada. E ela disse assim: pastor, quando eu entendi que eu era diferente de todo mundo, eu quis morrer. E por mais de uma vez ela diz que ela se jogou da cama, mas não dá para morrer caindo da cama, não é? Pastor, eu queria me matar, eu vivia infeliz, até que um dia alguém foi à casa dela e lhe apresentou Jesus como Cristo, o Filho de Deus. E a Santinha passou a desfrutar a vida que há no nome de Jesus. Eu fiquei impressionado, nunca me esqueço daquela cena. Ficamos ali uns 30, 40 minutos. Ela falou a maior parte do tempo. A mulher falava sorrindo, a mulher falava com alegria, com entusiasmo.
não reclamou de absolutamente nada, glorificou a Deus o tempo todo. Enquanto eu ouvia a santinha falar, eu pensava assim: ó Senhor, me perdoe, eu sou muito fraco. Quantas vezes eu reclamo da vida, mas eu vejo aqui uma mulher de 40, 50 anos que nunca andou, está aí te glorificando, está sorrindo, está feliz. Senhor, me perdoe por ser assim tão resmungão, tão chorão. O testemunho daquela mulher me impressionou tanto que olha só o que aconteceu. No final da visita eu fiz uma oração e estendi a mão para cumprimentá-la. Você dirá: não, pastor, aí é mentira. Pior que é verdade. E na hora que eu estendi a mão, o santinho olhou para o Clóvis e disse assim: irmão Clóvis, ele é atrapalhadinho mesmo, hein? Eu disse assim, eu falei assim: santinha, eu sou atrapalhadão. Santinha, eu estou assim, doidão. Porque olha, eu estou impressionado com você. Eu nunca vou esquecer esse seu exemplo, esse seu testemunho. Você acabou de pregar para mim, mesmo sem palavras, você pregou para mim. Eu estou encantado com o seu exemplo. E eu disse para ela: eu nunca mais vou esquecer. Aí ela disse uma coisa para mim e disse: olha, pastor, essa sua vontade de me cumprimentar, de pegar na minha mão, de me abraçar e de eu lhe abraçar, fica tranquilo, vai chegar uma hora em que isso vai dar certo. Porque meu Deus, ela me disse, colocou no meu coração a certeza de que um dia Ele vai me dar meus braços, minhas mãos, minhas pernas, meus pés. Um dia Deus me dará um corpo perfeito. Como eu poderia esquecer dessa mulher? Não é? Tudo mudou quando Santinha descobriu que Jesus não foi apenas um mestre, inteligente, visionário, grande administrador. Tudo mudou quando o Santinha descobriu que Jesus não é apenas um exemplo de dignidade, de correção, de integridade, um exemplo de bondade, de sensibilidade para com as necessidades dos semelhantes. Tudo mudou quando o Santinha entendeu que Jesus não era apenas um homem assim com um espírito refinado, digno de ser imitado. Tudo isso. Mas a verdadeira mudança foi quando a Santinha entendeu e aceitou Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Porque olha, ouça bem isso, tem muita gente por aí que admira Jesus, é fã de Jesus, e diz que Jesus é um exemplo lindo. Mas enquanto essas pessoas estiverem tendo apenas essa visão de Jesus, os benefícios de Cristo para elas serão limitados, muito limitados. Se você não crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, inclusive, você passa a ter um sério problema. Sabe por quê? Porque Jesus é o que Ele diz ser, ou então Ele não é. Se Jesus não é Deus e se apresentou como Deus, então Ele mentiu. E você não pode admirar um mentiroso. Se Jesus se diz Deus e Ele não é Deus, se não mentiu, se confundiu, se atrapalhou, você não pode ser admirador de um atrapalhado. Você compreende? Ou Jesus é tudo o que Ele diz ser, ou então Ele não é nada. Talvez por isso que Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou Jesus é tudo, ou Jesus não é nada. Em relação a Cristo não existe meio termo. Mas eu quero lhe dizer que Jesus é tudo. E se você crê que Ele verdadeiramente é o que diz ser, inclusive que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, você vai alcançar a vida que há no nome de Jesus. E lembre-se disso, a vida eterna está lá para frente. E vai ser maravilhosa não só pela quantidade, mas sobretudo pela qualidade. No entanto, quem crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, já agora começa a ter uma nova qualidade de existência, porque Deus puxa a gente de baixo para cima. Porque quando você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, você descobre inclusive quem você mesmo é.
Em Cristo nós encontramos nossa origem, nossa identidade. Em Cristo nós descobrimos o propósito, o sentido da nossa vida. Em Cristo nós olhamos para o futuro e vemos nosso destino glorioso. Oh, louvado seja o Senhor! Quando você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, você passa a entender quem você era, quem agora você é e quem você será, pela graça e pelo amor de Deus. É por isso que a cabeça da gente muda, nossa compreensão da existência muda. Quem não entende que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e não crê nisso, vive uma vida centrada apenas no homem. Poderíamos dizer uma existência antropocêntrica. Mas quando você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, você passa a viver uma existência teocêntrica, isto é, centrada em Deus. E é quando nós estamos centrados em Deus que nós nos descobrimos, nos resolvemos, tanto com a gente como com os outros. É por isso que João diz: como eu gostaria que vocês crescem, que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, porque aí vocês vão descobrir a vida que há no nome de Jesus. Esse João que escreveu o Evangelho era o filho do trovão, lembra? Jesus chamou João de filho do trovão, porque João era assim, meio doidão. João era muito impetuoso, meio arrogante, com a tendência a ser vingativo. Jesus o chamou de filho do trovão, mas o filho do trovão transformou-se no discípulo do amor, a partir do momento que ele descobriu que aquele Jesus era muito mais do que um grande homem, era o Filho de Deus na forma humana. A vida de João foi modificada, e por isso ele viveu para anunciar o Evangelho. Morreu velhinho, mas na certeza de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, porque quando Cristo voltar, a eternidade vai começar para os seus filhinhos. Deus abençoe vocês todos. Estamos chegando ao final do nosso encontro. O quarteto vai cantar a última música, e essa música, inclusive, eu escolhi, pedi para que eles cantassem. Essa música diz que se Jesus não for o primeiro em nossa vida, então Ele não é mais nada. Mas quando Jesus é o primeiro, então nele nós temos a vitória, porque a vitória nossa vem do Senhor. Você crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus? Você está disposto a receber Jesus como seu Salvador pessoal e não se envergonhar disso, diante de Deus e diante dos homens? Eu quero fazer um convite para você então, para que você venha assistir, venha ver, ouvir essa música que o quarteto vai cantar aqui de pertinho. E aliás, o quarteto vai ficar aqui do meu lado, porque eu gosto muito de estar pertinho deles, apesar de que tem especialmente um que é comprido demais, né? E eu não gosto de ficar muito perto dele, nem eu, nem o pastor Jader. O pastor Gilvan certamente também não. Mas olha, é que antes do quarteto cantar, tem um batismo para fazer, e eu não posso esquecer disso. Então vocês vão assistir esse batismo aqui de pertinho comigo. Pastor Gilvan já está vindo ao tanque com o Ayrton e a Micaela. Esse casal querido, que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e eles estão obtendo a vida que é no nome de Jesus. Deixa eu aproveitar e contar uma coisa para vocês aqui do quarteto. Um sonho do Ayrton era ser batizado com a presença do quarteto Arautos do Rei. Pronto, está realizado o sonho, não é, Ayrton? Estão aí o Ayrton e a Micaela, esse casal jovem tão simpático. Deus os abençoe muito, e pela graça de Deus vocês sejam cada dia mais vitoriosos. Pastor Gilvan e eu agora teremos o prazer então de batizá-los na presença dessa igreja que já tem carinho por vocês. Queridos Ayrton e Micaela, nesta hora sublime, na presença do nosso Deus e da sua igreja, nós, ministros do Evangelho, cumprindo a orientação do nosso Senhor,
temos a alegria de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O irmão Luciano vai dar um coraçãozinho para eles, onde está escrito assim: Semana Santa, renascidos, novo coração. Aliás, vai dar 2, não é, irmão Luciano? Um é para vocês e o outro é para vocês darem a alguém que vocês desejam um dia ver no céu juntamente com vocês. Deus os abençoe. E o próximo que será batizado, a próxima é a irmã Ivani. A irmã Ivani também tem frequentado a igreja e ela esta semana tomou a decisão de ser batizada. O seu esposo é o Luiz. Onde está o irmão Luiz? Está aqui? Ah, muito bem, prazer conhecê-lo. Pode ficar aqui pertinho, vendo a sua esposa ser batizada, tá bem? E temos mais aqui familiares, né? Quem desejar vir aqui da família pode se aproximar do tanque. Aí está a irmã Ivani, para esse momento sublime e maravilhoso. Que este seja um dia, irmã Ivani, verdadeiramente inesquecível para a senhora. Esse dia marca a sua entrada no reino de Deus, marca a sua integração à família de Deus nesse mundo. Que Deus possa abençoá-la, juntamente com seu esposo Luiz e toda a família. Querida irmã Ivani, nesta hora sublime, na presença do nosso Deus, diante da sua família, dos seus amigos e da sua igreja, o pastor Gilvan e eu, servos de Deus, cumprindo a missão que nos foi confiada pelo nosso Senhor, temos a alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Amém. Deus abençoe. Receba aí um coração para a senhora e outro para a senhora compartilhar com alguém. E Luiz, esperamos que pela graça de Deus você logo seja batizado também, viu? Luiz, marido, fotógrafo. Deus lhe abençoe, Luiz. Pastor Gilvan já me disse que você está se preparando para o batismo. Deus te abençoe muito, viu? Eu tenho certeza que essa luz de Deus que está chegando à casa de vocês vai brilhar cada vez mais. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Bem, o quarteto está se preparando para cantar a última música. E o pedido que eu quero fazer para você, que é amigo da igreja, que está aqui hoje, é esse. Se você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e você não se envergonha disso, pelo contrário, você quer dizer isso para Deus, então mesmo sem palavras, apenas com um ato, eu peço que você revele isso. Como assim, pastor? Eu estou chamando você para vir, ver e ouvir essa música aqui de pertinho, aqui comigo na frente, pode ser? Você que não é membro batizado da igreja, mas nos dá o prazer de estar aqui hoje, eu estou chamando você em nome de Jesus, para que você venha aqui. Se já veio durante a semana, vem de novo, porque é sempre bom vir e estar perto do Senhor. Deus abençoe a senhora. Quem mais? A palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quem mais que está aqui e que quer vir e que pode vir e sente Deus chamando para que venha? Prazer. Deus abençoe vocês. Se você está assim meio tímido, alguém da igreja pode vir com você para lhe dar uma força? Deus abençoe vocês. Muito bom conhecê-los. Quem mais?
Vem aqui em nome do Senhor. Depois da música do quarteto, nós vamos orar por você, pedindo a Deus a bênção dele sobre você e sobre a sua casa. Venha em nome do Senhor. Que bom, Deus abençoe vocês. Quem mais? Venha. É o Senhor quem está lhe chamando. Porque é assim. Tá. É assim. Você vai ouvir o quarteto cantar e a música diz isso: se Jesus não for o primeiro, não é mais nada. Irmãos, o mundo está cheio de fãs, de admiradores de Jesus, mas Jesus quer discípulos. O discípulo é aquele que não se envergonha do seu mestre. O discípulo é aquele que assume seu mestre. Você compreende? Quem só é fã, só é admirador de Jesus, tem algum benefício pelo exemplo de Jesus, mas só tem a vida que há em Jesus quem se torna discípulo dele. E os discípulos são aqueles que creem que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e assumem isso. Por isso eu estou convidando você em nome de Jesus, para que nesse ato de levantar-se e vir à frente, você admita diante de todos que você crê que ele é o Filho de Deus. Amém. O quarteto vai cantar. E se durante a música você quiser vir, venha, em nome do Senhor. Vamos ouvir. Foi preparada com muito carinho. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há
batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. O sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai Amém, amém. Deus seja louvado, não é? Pelo dom tão lindo que Ele deu para esses ministros de louvor, não é? Eu quero concluir antes da oração dizendo para vocês que essa é a casa de Deus, é a casa do nosso Pai. Casa de pai é casa de filho, não é? Eu casei minha primeira filha, em setembro do ano passado. E ela está morando 700 metros da minha casa lá em São Paulo. E a minha esposa e eu ajudamos aí no processo de escolher o apartamento deles para alugar. Até lavamos o apartamento com eles. Minha esposa ajudou na escolha da mobília. Mas aí eu vi que minha mulher estava ficando muito empolgada. E teve uma hora que eu disse para ela assim: depois que essa menina casar, a gente só vai lá quando eles nos convidarem. Pelo menos no primeiro ano é assim, eu disse para minha esposa. Ela ficou assim meio tristezinha. E eu disse para ela um ditado que eu aprendi quando eu ainda era menino: casa de pai é casa de filho, mas casa de filho não é casa de pai. Que dó, não é? Que maldade que se faz com os pais. Lembrem-se disso. Aqui é a casa do pai, e casa de pai é casa de filho. Essa é a casa de vocês também. Amanhã a programação continua até o próximo sábado. E essa igreja vai continuar aqui até que o Senhor venha para nos buscar. Assim como vocês vieram hoje, muitos têm vindo durante a semana, venham sempre. Outra coisa, do mesmo jeito que tivemos batismo hoje, vai ter batismo amanhã, vai ter na sexta, no sábado. Quem sabe, vocês poderão ser batizados nesses próximos dias. A decisão é sua. Se você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, se você tem estudado a Bíblia e tido já alguma compreensão do Evangelho e sabe que Deus está lhe chamando, por que deixar para depois? O amanhã não nos pertence, não é? Não estou dizendo aqui que amanhã algum de nós vai morrer, claro que não. Mas essa vida é tão incerta, não é? É por isso que o Senhor diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia da salvação é hoje, e o momento é agora. Se você crê que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, se você tem compreendido a Bíblia, ainda que não saiba tudo, ninguém sabe tudo, mas você já está decidido ser um discípulo de Jesus, então peça o santo batismo, não se envergonhe, una-se à igreja, assuma Jesus. Como eu disse, Jesus está cheio de fãs, de admiradores, mas Jesus quer discípulos. E os discípulos não se envergonham do seu mestre. Os discípulos seguem o mestre. Se Jesus não for o primeiro, como diz a música, não é uma ilusão para a gente.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui clamando a você que não fique postergando, não fique adiando sua decisão de ser um discípulo, um cristão de verdade, porque esse é um assunto crucial da nossa existência. Essa vida aqui é curtinha, passageira, mas é importante, sabe por quê? Porque nosso destino eterno é definido aqui e agora, com base em nossas decisões, nossas escolhas. Não deixe para amanhã a sua decisão de tornar-se um discípulo de Cristo. Até porque quanto mais a gente sente o Espírito de Deus chamando e a gente resiste, mais endurecido nosso coração vai ficando. A verdade, quando não nos santifica, nos endurece. Quando não nos salva, nos condena. Então, em nome de Jesus, eu clamo a você, receba-o como seu Salvador, peça o santo batismo, una-se à igreja e vamos juntos viver o Evangelho até que nosso Senhor venha para nos buscar. Deus os abençoe. Vamos orar. Pai querido, nesta hora sublime, Senhor, na Tua presença, eu Te glorifico e Te agradeço de todo o meu coração pelo privilégio de voltar a essa igreja, agora fazendo parte da equipe da Voz da Profecia, com os meus amigos que Te louvam. Eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de rever o pastor Gilvão, o pastor Denison, de estar com eles, de estar com os irmãos que são tão simpáticos. Eu Te peço por eles, Senhor, por estes pastores e por estes irmãos, para que Tua igreja permaneça unida, reavivada e fortalecida pelo Espírito Santo. Para que essa igreja aqui nesse lugar seja um ponto de luz, um farol de luz, que ilumine o caminho das pessoas na direção de Jesus. Ó Deus, nós todos unimos nosso coração agora e Te pedimos, por esses Teus filhinhos, que se levantaram dos seus lugares, que estão aqui à frente, humildemente dizendo, mesmo sem palavras, que eles creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ó Senhor, toma esses Teus filhinhos nos Teus braços, Pai. Que eles voltem para casa hoje com a certeza de que são perdoados, são purificados pelo sangue de Jesus, e que eles recebem a vida plena, a vida abundante que Jesus veio nos trazer. Santifica o Senhor na Tua palavra, salva esses Teus filhinhos para o reino eterno. Nós os entregamos nas Tuas mãos, juntamente com seus familiares, e Te pedimos, abençoa o Senhor hoje e sempre, em nome daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhes abençoe. Não deixem de entregar o coraçãozinho, tá bom? Para que depois a gente leve o DVD para vocês. Fiquem na paz, fiquem com Deus. O pastor Gilson estará lá à porta para despedir de todos. Por favor, não saiam enquanto ele não chegar lá à porta, que ele gostaria de cumprimentar todos os irmãos. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. E amanhã nós estaremos de volta aqui às 7:45, para continuarmos a nossa Semana Santa com o pastor Marcelo Cardoso. Muito obrigado a todos, boa noite, até amanhã.